Fuga em massa, quase 30 detentos fugiram hoje do presídio de Blumenau, no Vale do Itajaí. É a maior fuga dos últimos 4 anos em Santa Catarina. Alerta em Itajaí, novos casos de dengue são confirmados na cidade. O número oficial já subiu para 23 e a vigilância epidemiológica está reforçando ainda mais o combate ao mosquito na região. Mudança na área da saúde no norte do estado. Unidade de pronto atendimento de Joinville será fechada para reformas. O local chegou a ser interditado na semana passada por causa da chuva. Dados alarmantes. Em Santa Catarina, número de afastamentos por acidente de trabalho é quase 50% maior que a média nacional. E foi lançada hoje uma campanha que pretende diminuir essa estatística. O Band Cidade desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Foi lançada hoje à tarde uma campanha que pretende diminuir os acidentes de trabalho em Santa Catarina. O número de afastamentos temporários em decorrência dos acidentes do estado é quase 50% maior que a média nacional. Pesquisas mostram que nas últimas 2 décadas houve um aumento significativo de mortes por quedas de 21% do total dos acidentes de trabalho entre 2009 e 2013 no estado. Um levantamento do Ministério da Saúde revela também que pelo menos 40% dos atendimentos de acidentes nas 2 unidades de pronto atendimento e na emergência do Hospital Celso Ramos em Florianópolis são decorrentes de acidentes de trabalho. Números que assustam e preocupam entidades e órgãos públicos, além de empresários e funcionários da construção civil. Por isso foi lançada na capital a Rede Vida, organização que promete unir esforços e ações para reduzir os acidentes fatais e graves até 2020. Estudar melhor quais as medidas que podem ser mais efetivas para contribuir com a diminuição dos números de acidentes de trabalho no estado de Santa Catarina. A tarefa da Rede Vida será barrar os números altos das estatísticas, mas isso não será fácil. Dados do INSS de Santa Catarina apontam um índice 48% superior à média nacional nos afastamentos temporários do trabalho entre 2005 e 2011. Além disso, o estado ocupa o 1º lugar no ranking nacional do trabalho infantil, na faixa etária de 10 a 17 anos. Porém, especialistas dizem que esses números podem ser reduzidos através da prevenção. Todo acidente é prevenível, é possível se planejar ações, se ter uma cultura de saúde trabalhador na cidade, no estado, para que não se precise mais correr atrás do prejuízo que a gente diz, né? Que a gente possa atuar antes que o acidente aconteça. Apenas 8 dos 28 detentos que fugiram do presídio de Blumenau foram recapturados pela polícia. A fuga aconteceu por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira. Os detentos saíram por um túnel que foi cavado dentro da unidade até uma área externa nos fundos. Depois entraram numa mata, de onde saíram para embarcar em carros e motos que esperavam por eles. A maioria dos detentos foi recapturada graças a denúncias anônimas de moradores. Nós definimos essa fuga como um fato gravíssimo. Né? E a fuga é a materialização da falha. A falha houve, né? Senão 23 presos, ou melhor, 28 presos não teriam fugido. O que chama a nossa atenção é o fato de ter sido construído um túnel, e ter sido retirado uma grande quantidade de material de dentro desse túnel e ele não ter sido percebido. Mas seria precipitado dizer que isso foi facilitação ou foi negligência. Para isso nós instalamos nessa madrugada ainda. Nessa mesma madrugada, toda a cúpula da Secretaria foi deslocada, a equipe técnica e todo o staff da Corregedoria Geral foi deslocado para Blumenau. E estão lá em Blumenau ainda. Um roubo inusitado chamou a atenção em Itapema, no litoral norte. Um ladrão fugiu da polícia, levando a ambulância do SAMU. Era por volta das 6h da tarde de terça-feira, quando moradores do bairro Tabuleiro, em Itapema, foram surpreendidos por um homem armado. Depois de uma tentativa frustrada de assalto, o criminoso decidiu escapar entre os telhados e foi parar na sede do SAMU. Quando ouviram os populares gritando que tinha um ladrão no telhado. E nesta hora, a técnica de enfermagem veio até a porta, olhou para o portão, tinha uma pessoa gritando que tinha alguém no telhado e tal, que estava fugindo. Aí ela fechou a porta, porque daí uma outra pessoa gritava que ele estaria, de repente, estaria armado. Aí, nesse meio tempo, ele
eles escutaram um barulho, ele caiu dali de cima e logo depois já olhou para dentro da viatura, provavelmente a chave estava em ignição e já saiu derrubando o portão. Na fuga, o ladrão bateu em outro veículo e atropelou um pedestre que fraturou a clavícula. Depois de percorrer cerca de 2 quilômetros, ele abandonou a viatura no final desta rua e fugiu a pé pela cachoeira. O criminoso ainda não foi localizado, mas o estrago que ele deixou ainda pode ser visto. O muro e o portão da unidade foram danificados. A viatura foi recuperada, com pequenos estragos externos. O veículo tinha apenas 20 dias de uso. Ontem nós ficamos sem atendimento aqui em Itapema pelo período de mais ou menos umas 3 horas, né? Mas foi recuperada e graças a Deus não houve dano na mecânica do veículo. E o que a gente continuou com as atividades no período noturno e hoje também. Depois do intervalo, a preocupação com o surto de dengue em Itajaí. A vigilância epidemiológica considera a situação crítica. Em Joinville, os pacientes de um pronto atendimento terão que procurar outras unidades. O local será fechado para reforma por 4 meses. Alerta! Itajaí registrou nesta quarta-feira o 23º caso de dengue desde o final do ano passado. Para tentar controlar o surto da doença, a Secretaria de Saúde do Estado deve enviar reforço no efetivo ao município. Os 23 casos de dengue estão concentrados na região do bairro São Vicente, em Itajaí. O número aumentou bastante em relação à semana passada, quando 6 casos foram confirmados. Para tentar controlar a situação, representantes da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina estiveram hoje em Itajaí, reunidos com os profissionais da vigilância epidemiológica. O objetivo do encontro era criar novas estratégias para combater o Aedes aegypti e anunciar um reforço de 4 agentes que serão enviados de Florianópolis. Claro que se houver um aumento de casos, as ações precisam ser proporcionais a esse aumento. Então, hoje, o que a gente tem encontrado no município, a situação do município, requer esse tipo de atividade. A pulverização de um inseticida nas ruas onde vivem os pacientes com dengue deve começar já nesta quinta-feira. A ação visa eliminar o mosquito adulto. Na semana passada, um mutirão de limpeza foi realizado na mesma região. Os agentes retiraram das residências garrafas, pratos de plantas e bromélias. Atualmente, a infestação do mosquito transmissor da dengue chegou a 60% da área do município de Itajaí. Aqui fizemos, na Secretaria de Saúde, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Trabalhamos incansavelmente, trabalhamos sábados, trabalhamos de madrugada, sabe? Não foram poucas alternativas que a gente procurou para isso. Houveram falhas, eu acho que talvez, né? E assim, pelo que a gente tem visto, a parte da população também deixou a desejar, né? Tendo em vista que a gente tem muita infestação em casas. A dengue tem sintomas muito parecidos com os de uma gripe. Por isso é preciso ficar atento. Os moradores que apresentarem febre, dor atrás dos olhos e dores pelo corpo devem procurar imediatamente uma unidade de saúde. Uma frente fria se desloca por Santa Catarina nesta quinta-feira, provocando aumento da nebulosidade com pancadas de chuva no decorrer do dia. Pode haver rajadas fortes de vento com granizo do oeste ao litoral sul. A temperatura mínima deve ficar em 15 graus na Serra e a máxima em 34 no litoral norte. Já no Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No oeste, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, máxima de 32 graus. No sul do estado, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Depois da interdição da vigilância sanitária, o pronto atendimento norte de Joinville será fechado para reformas. Os pacientes que precisarem do serviço de saúde terão que procurar outras unidades. As péssimas condições da estrutura do PA Norte de Joinville deixou Magali hoje sem atendimento. Ela precisou de um médico cirurgião e teve que procurar outra unidade de saúde. Eu cortei o dedo no copo, que é para procurar o PA Leste, que não tem médico para isso.
Os atendimentos estão sendo transferidos porque a unidade vai ficar fechada por 4 meses para a reforma. Os problemas na estrutura do PA, como infiltração e falhas na rede elétrica, se agravaram com as recentes chuvas. A vigilância sanitária interditou algumas salas. É uma carga excessiva de água, tem infiltração, acabou comprometendo algumas salas. E, aproveitando essa situação, vamos fazer uma revitalização e readequação de toda a unidade. Cerca de 300 pessoas são atendidas diariamente aqui no Pronto Atendimento Norte. Mas no domingo o PA só estará atendendo urgência e emergência. E a partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã, as pessoas que precisarem de algum auxílio médico deverão procurar os Pronto Atendimentos Leste e Sul. Agora fechar mais um PA é difícil da gente daí, né? Porque os postos de saúde onde eu moro também é fechado. Tem médico 2 vezes por semana. Às vezes ainda nem tem como ser atendido, porque normalmente nem médico lá tem. A gente tem que correr para cá, que é o mais perto. E se fechar, vai ficar meio difícil, né? As equipes médicas de enfermagem e os equipamentos serão transferidos aos PAs Leste e Sul. Desta forma, a Secretaria da Saúde pretende minimizar o tempo de espera nessas unidades. E você vai ver a seguir, empossada hoje à tarde, a nova diretoria da Federação dos Municípios de Santa Catarina. E os últimos testes no aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado, para receber voos comerciais. Tomou posse hoje em Florianópolis a nova diretoria da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Foram eleitos hoje à tarde o novo Conselho Executivo e o Conselho Fiscal da entidade para um mandato de 1 ano. O novo presidente é o prefeito de Chapecó, José Cláudio Caramori, que pretende dar continuidade ao trabalho. Uma das metas principais é buscar fazer com que a repartição do bolo tributário nacional seja justa. Hoje, 60% governo federal, município apenas 17%. O prefeito de Taió, Hugo Lembeck, ex-presidente da FECAM e atual primeiro vice-presidente, também afirmou que o trabalho dentro da federação será mantido e que 2015 será um ano para consolidar a imagem da FECAM diante da sociedade. Colocando para os promotores as dificuldades que nós temos para que eles possam se sensibilizar também em não só apenas canetear, mas chamar para discussão, para abrir o espaço. Quando nós abrimos espaço junto à Fiesc, FEComércio, a Dijori e tantas entidades do Estado, a própria imprensa abriu espaço para a gente discutir pacto federativos. Durante o encontro, os prefeitos também aprovaram um relatório de atividades e a prestação de contas relativos ao exercício de 2014. Também foram apresentados o plano de trabalho e o orçamento para 2015. O governador Raimundo Colombo ressaltou a importância de cada uma das prefeituras e disse que o executivo vai continuar sendo parceiro dos municípios e da FECAM. Essa parceria com as prefeituras ela é fundamental, ela é indispensável. Você consegue fazer mais rápido, fazer melhor para as pessoas que mais precisam. Já está quase tudo pronto para o aeroporto regional de Jaguaruna começar a receber os passageiros. Mas serviços básicos, como os de táxi, ainda não estão disponíveis. Os últimos equipamentos do saguão foram instalados. A previsão é que no dia 29 de março seja feito o primeiro voo comercial. A TAM, empresa que vai operar em Jaguaruna, já está recrutando funcionários nos próximos dias e deve começar a enviar os equipamentos de pista. São os carrinhos, as escadas, que devem estar chegando aí com certeza até o início de março. E algumas estruturas também do terminal, que o governo do estado já também providencia para que deixe o terminal estruturado para receber os passageiros. Aos poucos, os serviços básicos devem começar a ser implantados. O transporte de passageiros é uma das preocupações da administração, mas a prefeitura garante que a licitação deve ser lançada nos próximos dias para garantir o atendimento de táxi no local. Está sendo lançado semana que vem uma concorrência pública onde estaremos habilitando 40 pontos de táxi no aeroporto regional. O aeroporto teve um custo total de 60 milhões de reais e deverá atender quase 1 milhão de pessoas que vivem na região sul do estado. A partir do dia 29 de março, está previsto um voo por dia com destino a São Paulo.
E a expectativa é de que novas rotas e um número maior de voos também sejam disponibilizados aos usuários. O aeroporto regional ele é um grande instrumento de desenvolvimento regional para Jaguaruna e para a nossa região. No entanto, nós precisamos fazer esse instrumento funcionar o mais rápido possível. Agora vamos falar de esportes. 6 jogadores de Santa Catarina foram convocados para a seleção brasileira de futebol americano. Eles podem ajudar o país a participar pela primeira vez do campeonato mundial na modalidade. O futebol americano é um esporte pouco conhecido no Brasil, mas em Santa Catarina, mais especificamente em São José, tem um time que tem se destacado nos últimos anos, o São José Estepos. Campeão catarinense nos últimos 2 anos e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro em 2013, o clube vive dias de fama. Primeiro, por conta do lado financeiro. Fechou 2 patrocínios, que faz do Estepos o clube com maior investimento no país. Santa Catarina ele sempre foi um esporte que ele cresceu bastante. A gente sempre teve uma estrutura boa para jogar o futebol americano dentro de Santa Catarina. E esperamos que o futebol cresça a partir do Estepos, como ele aconteceu com ele nesse período de 2015. 2015 vai ser muito importante para Santa Catarina através já dos patrocínios que o Estepos conseguiu. Além do patrocínio, o clube também comemora a convocação de 6 catarinenses para a seleção brasileira de futebol americano. No sábado, eles enfrentam o Panamá fora de casa, no jogo que vale uma vaga no campeonato mundial. O Brasil nunca disputou essa competição. É impossível de não considerar esse como o maior jogo da história do esporte no país. E não é nada menos que isso, cara. Eu tô com toda a expectativa para o maior jogo, para a maior oportunidade que o Brasil já teve de aparecer no mapa do futebol americano. E a gente vai lá para defender o país, defender o esporte no país e dar tudo que a gente sabe. Aí você em casa pensa, seleção brasileira de futebol americano. Moleza, o pessoal tá com a vida ganha. Não é bem assim. Para ir pro Panamá, eles primeiro vão enfrentar uma viagem de busão até São Paulo. E de lá, pegam o voo pro Panamá. E tem mais, os próprios atletas tiveram que arcar com os custos da viagem. Em média, R$ 2.500 cada um. Isso porque a seleção brasileira está sem patrocínio e não tem como pagar a viagem para os jogadores. Não tem nenhum time hoje que consegue pagar um salário que ele possa dizer assim, não, eu não vou trabalhar, eu vou viver só do futebol americano. É bem complicado hoje, mas a gente está na luta, a gente sabe que ali na frente a gente vai parar, mas vai ter alguém que vai conseguir ter esse retorno, que o futebol americano vai crescer, a gente tem a chance de conseguir trazer patrocinadores, de trazer gente que faça o esporte ser um esporte profissional dentro do Brasil. Por isso, a vitória contra o Panamá neste sábado na cidade do Panamá tem tudo para ser um divisor de águas para o esporte no país. Esse jogo trazer visibilidade, trazer entusiasmo, porque quanto mais gente olhando, mais gente praticando, melhor fica. No próximo bloco, feira mostra novidades tecnológicas para o setor agropecuário no oeste do estado. E ainda taxa nas alturas. Levantamento mostra que os juros do cartão de crédito subiram mais de 200% no último ano. Vitrine para os produtores rurais. Até sábado, uma feira em Pinhalzinho, no oeste do estado, apresenta tecnologias para o setor agropecuário. São mais de 200 mil metros quadrados de tecnologias de ponta que está sendo apresentada por 335 expositores dos 3 estados do sul do Brasil. Durante a abertura da 17ª Itaipu Rural Show, foi renovado pelo governo do estado o programa Terra Boa, que investe aproximadamente 48 milhões de reais para subsidiar a aquisição de sementes de milho, calcário, kits forrageiros e também para a piscicultura. Apoio técnico, e nós estamos fazendo um grande esforço de armazenagem, onde o governo do estado paga o juro, o governo federal estabeleceu a longo prazo os pagamentos, é muito vantajoso. E para nós é essencial, porque hoje você armazena em Santa Catarina uma coisa em torno de 4 milhões de toneladas, nós vamos chegar a 5. Isso vai garantir preço, tanto para o produtor quanto para a indústria. Em épocas de estiagem, a alternativa é investir em uma cisterna para abastecer os animais nas propriedades rurais. Essa é a tecnologia que já está auxiliando no reaproveitamento e armazenamento da água da chuva. E o processo de captação daí com calhas, né, no aviário ou no chiqueiro,
E também vem daí a primeira parte de filtragem, que começa na calha, a segunda uma outra caixa que ela vai tirar a primeira chuva, né? E a terceira filtragem passa pelo filtro e o armazenamento, que é onde guarda a água, que vai ficar aí por um tempo indeterminado. Além da exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, estão à mostra bovinos de corte e leite. A expectativa é que mais de 50 mil visitantes passem pela feira até sábado. Então esses 4 dias vai ser um aprendizado muito grande para o produtor que se fizer presente aqui, porque evoluiu muito o evento, porque os expositores cada vez trazem coisas novas, eles têm que também inovar para trazer o público. Durante a feira serão realizadas para os produtores rurais dinâmica de máquinas agrícolas e também será debatido o agronegócio catarinense e as alternativas para os produtores rurais permanecerem no campo. Praticidade e comodidade, 2 grandes vantagens do cartão de crédito. Porém, essa modalidade pode levar ao endividamento. Um levantamento mostra que os juros do cartão de crédito cresceram mais de 200% no último ano. Nos primeiros meses deste ano, IPTU, material escolar e previsão de aumento na gasolina. Mas se não bastassem essas despesas, os usuários do cartão de crédito precisam agora ficar atentos. Os juros para o pagamento através dessa modalidade cresceram mais de 200% no último ano, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. O aumento é considerado o maior dos últimos 14 anos. O problema é que mesmo com os juros altos, a facilidade na oferta desse tipo de crédito está fazendo com que mais pessoas optem por esse tipo de pagamento. Hoje, a taxa de juros do cartão está em 12,25% ao mês. Para a professora de economia, um dos grandes erros é considerar o limite do cartão como uma extensão do salário. Se a renda mensal dela é X, ela utilizando o cartão de crédito, isso vai incorporar. E aí, como é que ela faz para pagar isso? Então, parcelar conta de cartão de crédito é somente mesmo em último caso. Muita gente nem presta atenção na taxa tão abusiva, mas o juro existe e precisa ser levado em consideração. Procurar realizar compras à vista, né? Evitar extrapolar os limites e acabar renegociando, né? Eu acredito que tem que economizar e comprar à vista por causa do juro, senão vai virar uma bola de neve na hora de pagar. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.